Oi, eu sou o Dudes e essa semana minha cachorra teve 4 filhotes. Sim, virei vovô. A história é longa. Senta aí, que foi de... Eu não sabia que minha cachorra tava grávida pra, de repente, viajando de madrugada e ganhando presente de aniversário de casamento exatamente no dia. Aguarde, eu vou contar. Primeiro, vamos lá. Quem me segue no Instagram sabe que eu de vez em quando posto algumas fotos de cachorra. Não é dessa cachorra que eu tô falando. Inclusive, a que eu posto normalmente é essa daqui. Essa é a Nina. Ela é a que mora aqui com a gente. Ela não é exatamente nossa. Ela é da minha cunhada, ela morava com os meus sogros, mas aí começou a dar problema com o cachorro que morava lá também, a nova que chegou. E aí ela fez uma cirurgia, ela é castrada hoje em dia. E aí veio ficar uns tempos aqui em casa. Acabou ficando de vez, porque aí voltava pra casa dos meus sogros e aí ficava tendo problema lá. Ela não estava se comportando, nem a Amora estava se comportando. E aí ela acabou ficando definitivamente com a gente. Só que aí, justamente, eu acho que eventualmente ela deve ir morar de novo com a minha cunhada, que é a verdadeira dona dela, né? Mas não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando da Princesa Leia. Quem já tá mais tempo aqui no canal sabe que nesse momento eu tô morando em Goiânia, mas eu sou de Brasília. E lá em Brasília, meus pais sempre tiveram um cachorro. E aí a gente tinha perdido uma cachorra, uma pequenininha que ficava mais dentro de casa, era uma Yorkshire, muito apegada ao meu avô. E aí, por um acaso, uma amiga dela tinha comentado que tinha uma conhecida, que a cachorra tinha tido vários filhotinhos e era uma cachorra pequena. Era uma cachorra num tamanho menorzinho. E parece que sem raça definida, né? É SRD. A gente só sabia que tinha cruzado esse cachorro que era pequeno com um cachorro mais ou menos do mesmo tamanho. Então a gente sabia que ia ficar pequeno. E aí ofereceu pra minha mãe. Minha mãe já gosta muito de cachorro e justamente a gente tinha acabado de perder uma. Vamos pegar. Por um acaso, era uma época que eu tava ficando em Brasília. A gente tava morando, né? Eu e Fred, a gente tava morando lá e aqui, na casa dos pais dele aqui e na casa dos meus pais lá em Brasília. Então a gente ficava indo e vindo. Na época, ele tava viajando e aí chegou essa cachorra lá em casa e ela era muito pequenininha. Vou botar vídeos aqui pra vocês terem noção de como ela chegou lá em casa. E justamente, muito pequenininha e muito doente, porque veio de roça. A mãe dela era uma cachorra de chácara. Então, assim, ela realmente veio com tudo. Veio com doença do carrapato, tava lotada de carrapato, veio com lombriga. Limpei muita lombriga dessa cachorra. E aí, nisso, eu fiquei cuidando da cachorra, que era muito pequenininha, lá em casa durante esse tempo todo, e ela se apegou muito a mim. Até hoje, inclusive, quando eu vou pra Brasília, porque tem algum evento e não sei o que, eu fico na casa dos meus pais e ela dorme comigo na cama. Então, assim, é um apego, é um amor que a gente sempre teve. É uma amizade que a gente tem realmente de muito tempo. Só que ela é muito fofa. Inclusive, a moça que trabalha na casa dos meus pais, ela chegou lá em casa e achava ela muito feia. E acabou se apaixonando, porque ela é muito fofa mesmo. Ela é muito vocal, ela faz muitos barulhos, ela tenta conversar, ela pede coisas, ela é muito inteligente. E é uma cachorra pequenininha. E aí, justamente, virou um fiapo de manga. Ela é a coisa mais linda. E aí, pronto. Temos aqui um retrato da vida dessa cachorra. Princesa Leia, inclusive, porque meu sobrinho escolheu. Na época, inclusive, meu sobrinho passa, né? Tem tempos em tempos, ele tem 9 anos. E aí ele passa de tempos em tempos, viciado em Star Wars. Ele vai e volta, sabe? Então é uma coisa que ele sempre teve. E na época ele tava viciado em Star Wars. E aí, por um acaso, né? A cachorra acabou ficando Princesa Leia. Todo mundo chama ela de Leia, mas é princesa. Tem o título. Todo mundo apaixonado nessa cachorra. E justamente, a gente tem a Nina, que mora com a gente, mas a gente já queria, há muito tempo, eu e o Fred, adotar um cachorro. E a Leia é uma cachorra que, justamente, quando a gente vai pra lá, ela dorme na cama com a gente, então ela já tá muito acostumada e a gente gosta muito dela. Por ela ser muito fofa, etc, blá blá. E a gente enchia o saco dos meus pais, não, porque quando ela estiver no cio e não sei o que, tem que ir lá, tem que botar pra cruzar, porque a gente gostaria de ter filhote, não sei o que. E a moça que trabalha na casa dos meus pais, a mesma coisa. Ah, porque eu, quando tiver um filhotinho, eu vou querer também, e não sei o que. E então já tava nessa ideia. E aí, um tempo atrás, ela entrou no cio. Já era o segundo cio. Pra quem não sabe, cachorro não pode cruzar no primeiro cio. O ideal é esperar o segundo, porque o cachorro tá muito pequeno ainda, muito filhote. E tem um cachorro lá na quadra que mora perto da casa dos meus pais, que é um Lulu da Pomerânia branco. E parece que esse cachorro encucou com a Leia quando ela entrou no cio. A dona dele levava ele pra passear e ele levava ela pra ir lá em casa, pra ele ficar cheirando a Leia e etc. E um dia meu pai viu, assuntou, falou, que bonitinho o seu cachorro e não sei o quê. Poxa, minha cachorra tá no cio, ele tá vindo sempre aqui, a gente tá querendo cruzar ela. Será se você deixaria? Como é que funciona? E não sei o quê. A moça falou, não. E aí parece que passou uma semana levando o cachorro lá em casa, todos os dias,
pra tentar cruzar. Só que, outra coisa pra quem não sabe, quem nunca teve cachorro pequeno ou nunca viu esses processos naturais dos cachorros, quando o cachorro cruza, é visível. Quando, sabe, acontece, é visível. Porque o cachorro tá lá em cima da cachorra, e ele cruza, ele vira para o outro lado. Mas você vê ele cruzado, ele senta. Os cachorrinhos ficam de bunda com bunda. É bem Hacking for a Dream, pra quem conhece. E nessa semana que esse cachorrinho foi lá em casa, não se viu isso acontecer. Eles ficavam vigiando, né? Eles ficavam papeando, não sei o quê. Não era muito tempo que também ficava lá em casa. Meu pai ficava dando papo pro povo. E ficava vigiando os cachorros. E justamente eles não viram acontecer a cruza. Então, o papo foi de que eles tinham tentado, mas que ela não tinha engravidado. Ela não teria filhotes. Ela não teria nada. E aí, veio maio, Dia das Mães. Normalmente, o Fred fica aqui em Goiânia e eu vou pra Brasília. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a estranhar. Primeiro, tinham me contado essa história. E segundo, eu tava achando a Leia meio gordinha. Durante a viagem, eu não comentei com ninguém. Mas como ela dormia na cama comigo, eu tava notando que ela estava num tamanho que não condizia com o que é normalmente. Mas na casa dos meus pais, as cachorras acabam vivendo uma vida de luxo. Porque meu pai adora dar comida pras cachorras e não sei o que. A gente fala pra não dar, mas ele adora. Dá pão, dá... Sabe essas coisas que cachorro não pode comer que as pessoas dão? Pois é. Meu pai é o mestre de fazer esse tipo de coisa. E eu achando que talvez fosse excesso de comida. E aí, fiquei com isso na cabeça. Teve Dia das Mães, não sei o que. Foi só um final de semana. Então eu fiquei pouco tempo em Brasília. Eu fui e voltei. Eu acho que fui na sexta e voltei no domingo. E aí, cheguei aqui em casa... Comentei, a primeira coisa que eu comentei com o Fred foi, gente, me contaram essa história de que tentaram cruzar a Leia. Não deu certo, mas eu tô achando ela meio gorda, eu tô achando ela grande, sabe? Roliça. E não é o jeito dela. Acho que essa cachorra cruzou sim. E o povo não tá sabendo, não prestou atenção. Ficou por isso mesmo. Ela ainda tava normal, né? Ela tava, tipo, gordinha, mas ainda não tinha traços óbvios de que ela tava grávida. Mas meu aniversário é final de maio. Então, no começo de maio eu fui pra Brasília. E aí eu voltei pra Goiânia, passei 2 semanas e voltei pra Brasília pra comemorar o aniversário, porque meu sobrinho faz aniversário no mesmo dia que eu. Minha irmã passou 4 dias de parto pra ele nascer no mesmo dia que eu. Claro que não foi de propósito, né? Foi uma coisa que aconteceu. Inclusive, estavam todo mundo na família fazer bolão de quando que ele ia nascer e ninguém dizia no mesmo dia que eu, pra não ter confusão, porque achavam que talvez eu fosse ter ciúme. Enganados eles, porque hoje em dia agora eu tenho festinha de aniversário todo ano. Então, eu vou pra Brasília normalmente nessa época pra comemorar lá com ele e justamente com a minha família. E aí eu cheguei e aí já tava outra história. Porque nisso a Leia já tava muito grávida. Ali já tava óbvio que ela tava grávida. E eu falei, gente, não é possível. Isso daqui isso aqui não é só que ela ganhou uns quilos. E você colocava a mão dela e você começava já a sentir uns chutinhos, uns negocinhos. Falei, tem alguma coisa muito errada aqui. E aí o enteado do meu tio é veterinário e eles moram na frente lá de casa. É tipo do outro lado da rua. Então, um dia ele passou lá em casa e confirmou, tá grávida mesmo. No que ele falou que tava grávida, a gente já começou a especular quantos filhotes seriam, porque já tinha eu e a empregada lá de casa na fila querendo um cachorro. Então já tinha 2 pessoas, com certeza, na fila, e outras pessoas querendo entrar na fila. Porque, como disse, Leia é muito fofa. É um fiapo de manga? É. Mas é um fiapo de manga da maior qualidade. Aí, ok. Passei meu aniversário lá, inclusive o cachorro foi lá em casa um dia. Teve um dia que ele estava passeando com a dona, e ele passou lá na frente de casa, e aí justamente meu pai comentou, e aí eu vi. Eita, o carro. Acho que passou. E aí eu vi o cachorro. E era um... não era esse. Mas era mais ou menos isso daqui. Aí, eu já comentei com o Fred na época, Lulu da Pomerânia branco, eu nunca tinha visto, inclusive. Aqui no prédio, inclusive, tem uns Lulus, tem Cheetos, né, que é o que tem hoje em dia de cachorro. Mas eu só tinha visto dos caramelinhos, né, dos marronzinhos, nunca tinha visto o branco. Achei muito fofo e fiquei já na cabeça. Imagina se a Leia, esse fiapo de manga, faz um fiapo de manga branco. Aí já comecei a comentar com o Fred, se a Leia tivesse um cachorro branco que fosse fêmea, porque a gente também gosta de fêmea, apartamento, é espaço menor, né? Mais fácil ter uma fêmea, faz menos bagunça, faz menos xixi nas coisas, come menos as coisas. Então, assim, a gente já tava na cabeça de que a gente prefere fêmea, e se fosse uma fêmea branca que parecesse com o pai dela, a gente já ficou pronto. É essa que a gente quer. E a moça que trabalha lá em casa, justamente, ela queria o contrário, ela queria uma que fosse exatamente igual a Leia. Então a gente já sabia que não ia ter problema de escolha. Meus pais não lembravam quando que tinha sido essa semana que tentaram cruzar. Mas sabia, justamente, né, que tava começando a mexer, então faltava mais ou menos 2 semanas
pra esses bebês nascerem. Já começou a preocupação lá em casa, já começou a movimentação, só que a gente sempre teve cachorro, né? Então, assim, não seria a primeira vez, e a gente sempre teve cachorro fêmea, não seria mesmo a primeira vez que a gente tem filhotinhos em casa, tem gravidez e etc. E é normalmente de boa. E aí, nisso, voltei pra Goiânia, e ficou o papo de, quando a Leia tivesse os bebês, eu e Fred, a gente iria pra Brasília pra ajudar, principalmente nessa primeira semana, que normalmente é um pouco mais complicada, que é um pouco mais delicada, que você tem que estar vigiando mais o que tá acontecendo. Voltamos, fomos viver a vida e não sei o quê. Estamos fazendo um monte de coisa aqui em Goiânia. E aí, chegou o final de semana do dia 7. Meu aniversário, dia 27. E meu aniversário de casamento, dia 8. Dia 7, a gente tava começando a se organizar, o que ia fazer de aniversário de casamento, se a gente ia jantar, se a gente ia, sabe, fazer alguma coisa diferente. E no dia 7 de tarde tinha um evento com meu sobrinho. Tinha evento de jogo que a gente joga. E aí ele em Brasília, a gente aqui, a gente começou, a gente se liga quando a gente, né, vai jogar junto. Nisso, o pessoal lá da casa dos meus pais começou com um papo de, olha, a Leia tá um pouco estranha hoje. Não sabemos se exatamente vai ser hoje. Mas ela tá indo chamar as pessoas, mas ela tá querendo ficar lá no quarto que a gente fica normalmente, é um quarto que fica do lado de fora da casa. Então ela é o quarto onde ela dorme, normalmente quando a gente tá lá, e foi justamente o lugar que ela caçou pra intocar. Então assim, meio que chamando, mas passou o dia inteiro lá, quietinha, no cantinho dela e não sei o quê. E nisso a gente jogando e conversando com meu sobrinho, encerrou o evento, a gente falou, beleza. Vamos fazer outras coisas, vamos viver a vida. Nisso, eu e o Fred já começamos. Bom, ela tá querendo intocar. Se for verdade mesmo, amanhã, porque isso era sábado, amanhã, domingo, a gente vai pra Brasília. Porque já era isso, umas 5 horas da tarde, a gente não gosta muito de viajar de noite. E apesar de Brasília e Goiânia ser mais ou menos umas 2 horas e meia, 3 horas de carro, né, que não é muito longe, é uma viagem meio chatinha, não é muito, né... A gente não gosta de dirigir de noite e a gente tem um pouco de preguiça de fazer essa viagem. Aí a gente, beleza, então a gente vai no domingo, é bom que tem menos trânsito e não sei o quê, e fica por isso mesmo, amanhã a gente vai pra Brasília. E nisso passamos o resto do dia fazendo coisa pela casa e não sei o quê, de noite, meu sobrinho liga de novo e a gente, beleza, vamos dar uma jogadinha. E nisso, enquanto a gente jogava e conversando, minha irmã aparecendo de tempos em tempos. Olha, a Leia tá assim, assim, assado. Olha... tá acontecendo tal coisa. E a gente ficando preocupado, mas meio que dando tempo. Nisso, por volta das 11h30 da noite, o Fred, que é um pouco mais agoniado, um pouco mais ansioso, começou uma movimentação pela casa. E nisso, eu jogando com meu sobrinho. E o Fred indo pra lá, pra cá, e eu percebendo a movimentação, conversando com ele, e aí ele andando pra lá e pra cá, e começou a arrumar a mala. Aí eu já vi, comecei a achar estranho. Eu olhei pra ele e falei, uai, você tá agindo como se a gente fosse hoje pra Brasília. E ele falou, pois eu tô querendo ir mesmo. E eu falei, mas 11 horas da noite. Se a gente, vamos dizer que a gente consiga se organizar. A gente vai sair de casa pra pegar 2 horas de estrada de noite, 00:30, 1h da manhã. Que animação é essa? Nisso minha irmã fala, começaram as contrações. Aí... saí eu doido, eu conversei com meu sobrinho e falei, vou parar de jogar. Nem contei pra ele, porque eu achei que talvez ele fosse ficar ansioso. Falei, vou deixar em aberto. E nisso eu comecei a conversar com a minha irmã. E ela, tipo, não, é sério, as contrações começaram mesmo. E nisso o Fred se arrumando, eu falei, bom, vou me arrumar também. Arrumei minha mala. Né, mala a gente sabia que ia ficar uma semaninha no máximo. Deu exatamente 00:20, a gente estava saindo daqui. Deu 00:45, a gente estava saindo da casa dos meus sogros. Porque a gente levou essa Nina pra lá. A cachorra, a Leia, em Brasília, já tendo várias contrações e não sei o que, a gente, beleza, deu, aí depois eu tenho que dar uma olhadinha nos vídeos, porque aí justamente, acho que foi 00:50, 1h10 da manhã, nasceu o primeiro. Aí a gente já, nossa, que bom que a gente já tinha se organizado mesmo pra sair, nossa, que coisa, que bom que a gente se organizou, vamos chegar em Brasília, a gente vai ver, vai poder cuidar dela logo depois do parto. Teve o primeiro cachorrinho, era um caramelinho. Dara. Porque minha irmã, que é do culto tradicional Iorubá, Dara é brilho, eu tava cantando pra Oxum na hora que ela teve o primeiro filho, e aí nasceu Dara. E nisso minha irmã conversando e a gente na estrada, indo pra Brasília. E eu no telefone, Fred dirigindo. Continuaram as contrações, etc. Deu mais ou menos 1h40 da manhã, nasceu a segunda. Essa ficou um pouco em aberto, porque aí meu sobrinho foi lá e viu que ela tinha tido filho, e aí justamente quis, não, porque ela é Leia, então a Leia tem que dar um nome de Star Wars pro neném. Aí ficou, qual era o nome? Shoka, alguma coisa assim, que ele inventou de algum dos Star Wars. Eu não conheço Star Wars, eu não tô sabendo, eu só sei que era alguma coisa assim. Eu já fiquei meio assim, né, porque enquanto
homem gay. Saber que a cachorra vai chamar Xuca, eu achei um pouco complicado. Mas aí nisso a gente também tava na emoção, tava na direção e não sei o quê. E nisso a preocupação, minha irmã nem sabia na época. A preocupação era quando ia nascer a nossa, porque o Fred tinha uma coisa de que ele queria chamar ela de Lara. Ele tinha essa pira com esse nome, eu não tava muito convencido, mas depois fui achando fofo. E vamos combinar que, no meu caso, inclusive, depende do nome, porque eu só chamo cachorro de neném. Então, assim, pode chamar o nome que quiser. Vai chamar neném pra mim. Vai atender pra mim por neném. Então não faz muita diferença. E aí, justamente, ele queria muito Lara, então já tinha Dara, já tinha Lara, que eventualmente, né, a gente tava esperando pra saber qual das duas seria nossa. Só que as contrações pararam. Minha irmã tava lá, vigiando a Leia de perto, com a mão na barriga e não sei o quê. E nisso a Leia já, né, nos processos pós-parto, que tem que lamber os filhotes, não sei o que, tava fazendo tudo certinho. Chegamos em Brasília, 2h55, exatamente, no relógio. A gente estacionou o carro na frente da casa, abriu o portão, entrou. Fizemos uma festinha, porque nisso a gente tava acreditando que só seriam 2 cachorros. Porque as contrações tinham parado e normalmente, entre um filhote e outro, são 30, 40 minutos. E justamente, ela não tava dando nem sinal de que ela teria outro. Mas nisso já tinha virado meia-noite, e aí a gente já tava achando fofo que ela tinha tido os filhotinhos no nosso aniversário de casamento, meu e do Fred. Foi o tempo de exatamente 3h03 da manhã nascer uma fêmea branca. A gente tinha acabado de chegar. Gente, eu juro, eram 2h55 que a gente chegou. Eram 3h03. Eu olhei no relógio. Eu tava fazendo carinho nela na cama. Ela se levantou da cama. Fez um como se fosse vomitar, mas sem vomitar. E saiu um filhote branco. E a gente olhou e falou: hã? Oh, você viu, né? Que ela concordou. Vamos esperar agora que se ela for latir, ela vai ficar latindo um tempão. Para de ser brava. Ninguém tá aí. Foi aí que a gente ficou doido. Porque a gente falou, pô, não apenas ganhamos a cadela que a gente queria, exatamente do jeito que a gente queria, mas a gente viu ela nascer. Eu vi com os meus próprios olhos ela nascendo. E todo o processo de comer a placenta, etc. Inclusive, não é para os fracos de coração um parto. Já aviso logo. Nossa, porque assim, tem uma porqueira envolvida mesmo. Tem um gore envolvido num parto. Mas é a natureza, porque justamente você fica um pouco chocado. Mas a natureza, ela também é muito perfeita, né? Porque justamente o cachorro, eu nunca expliquei pra ela o que ela tinha que fazer, não. Eu não contei pra Leia o que ela precisava fazer depois que nascessem os bebês. Ela simplesmente já sabia exatamente o que fazer, tudo. E a gente lá vendo, e não sei o que a gente ficou mais feliz ainda. Meus pais nem sabiam que a gente tava em Brasília. Tava só eu, minha irmã e o Fred. E a Leia. Meu sobrinho já até tinha ido dormir. Aí deu, acho que eram 3h03, acho que foi 4 e alguma coisa, 4h30. Nasce o último. Esse, um branco levemente manchadinho com caramelo, mas um macho. E aí a gente ficou, bom, o bendito fruto. 3 fêmeas, um macho. Ficamos vigiando, claro, e ela realmente não teve mais contração, etc. E aí realmente não veio mais. Até porque ela é uma cachorra muito pequena. A gente ficou achando que 2, ainda mais que nasceram meio grandes, assim. A gente achou que 2 era muita coisa. Mas aí, quando veio 4, a gente falou... E pior, eu tinha chutado, eu e minha irmã, ambos, a gente já tinha chutado que seria 4. E acabou sendo 4 mesmo. Ficou a Dara, a primeira, a primogênita. E a sorte porque também os cachorrinhos nasceram todos diferentes. Porque temos Dara, que ela tem uma manchinha na testa. Uma manchinha branca na testa. Ela é caramela com manchinha branca. A segunda, porque aí também ficou esse nome meio ruim. Aí a moça que trabalha lá em casa, eu comentei com ela, né? Tipo, não, tem os cachorrinhos. E olha esse daqui, ele é o mais que tem a cor mais próxima da Leia. Ele é praticamente a mesma cor. E ela tava mamando. E aí, quando olhava, nem dava pra ver. Aí... ela escolheu que é a Bela, porque parece que ela já tem um Billy em casa. E aí vai ser o Billy e a Bela. Tem a terceira, que é a fêmea branca, que é a minha e do Fred. Então a Lara. E o Luke. Lembra que a gente queria um nome relacionado a Star Wars por causa do meu sobrinho. O machinho, que é o único macho que tinha, acabou que o meu sobrinho falou, bom, então vai ser Luke, né? A Leia e o Luke. E aí, nisso... uma semana de cuidar de cachorro pequeno, né? O Fred teve que voltar pra Goiânia. Passei a semana inteira cuidando. Inclusive, tô aqui, não contei, né? Que eu tô com esse chapeuzinho aqui, mas é porque eu tô de barba sem fazer, eu tô de cabelo sem raspar. Porque, assim, foi semana de pai de recém-nascido. Que eu não tive de fato os filhotes. Mas fiquei lá cuidando, dormia no mesmo quarto que os filhotes, né? Aí eu tinha que, no começo ela tava muito estressada e não tava saindo de perto deles. Tinha que dar comida na boca, tinha que dar água na boca. Ela tentou dar umas avançadas, ela deu umas estranhadas nos primeiros dias, porque ela tava muito nervosa. Então, assim,
uma semaninha puxada. Mas aí também é uma semaninha muito tranquila, porque a Leia foi uma mãezona. Ela mesmo já assumiu o trabalho, ela já sabia tudo que ela tinha pra fazer. Muito engraçado como eles sabem, gente. Sério. Sei que os cachorrinhos só crescem, estão cada vez maiores. Daqui um mês e pouquinho, vocês devem estar vendo Lara, que aí justamente ela vem pra cá depois de 60 dias. Se for pegar cachorro, se puder, pegue depois de 60 dias, não pega nos 45. 45 não é o ideal. 45 o cachorro já tá pronto pra comer e beber, mas ele ainda não aprendeu muita coisa que ele tem que aprender com a mãe. Menos de 45 dias, inclusive, pior ainda. E é isso, gente. Foi uma semana meio corrida. Eu tô um pouco zureta, assim, de realmente ter passado a semana inteira praticamente sem dormir, né? Qualquer barulhinho na cama que eles faziam, eu já tava... O que tá acontecendo aí, cachorro? O que tá acontecendo, cachorros? Umas 2 semanas eu vou ter que ir pra Brasília. Meu sobrinho vai precisar de babá, eu vou ficar lá. Então talvez apareça conteúdo de filhotes. E é isso, gente. Vou deixar agora uma montagem, né? Aproveitar, foi uma semana lá cuidando de cachorro, mas também foi uma semana gravando vídeo e tirando foto de cachorro, neném. Aproveitem a montagem agora de nenéns, filhotes de cachorro. Eu vou ficando por aqui e até mais.